Olá, você está sintonizado na telinha da TV Tati SBT, no nosso programa Conversa de Bastidores, que hoje recebe o diretor-geral do Parque Tecnológico de São José dos Campos, Jefferson Xeriguete. Jefferson Xeriguete é engenheiro de materiais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, formado em administração de empresas pela Kensington College of Business, tem MBA executivo pela Fundação Dom Cabral. Conta com mais de 20 anos de experiência profissional desenvolvida em indústrias de bens de consumo, serviços e governo. E, desde o ano passado, é o diretor-geral do nosso Parque Tecnológico aqui em São José dos Campos. É um prazer recebê-lo nos nossos estúdios aqui da TV Tati SBT. E a gente começa essa entrevista falando um pouquinho sobre o Parque Tecnológico. O que é o Parque Tecnológico e quais os serviços que ele oferece? Fabrício, um prazer enorme estar aqui com todos os telespectadores da Tati, da SBT, falando de uma coisa que, na verdade, foi um seguro que o município fez no futuro e na prosperidade da nossa região. Por quê? Porque há 20 anos atrás, a prefeitura olhou e falou: o que a gente pode criar para ser o motor de desenvolvimento econômico dessa região nos próximos 50 anos? E aí surgiu o Parque Tecnológico São José dos Campos. E o que é desenvolvido no ecossistema do parque? O primário é inovação tecnológica. O que a gente faz? A gente jura investimentos com conhecimento científico, e isso junto transborda em uma inovação tecnológica que vai permitir organizações a acessarem novos mercados ou entregarem alguma solução para algum problema cotidiano nosso, que não tinha solução antes. O Jefferson, a São José dos Campos é conhecida nacionalmente como a capital nacional da tecnologia aeroespacial, mas o parque vai muito além da tecnologia aeroespacial, né? Vocês têm desenvolvido diversos trabalhos também na linha do agro, que é uma novidade, né? Quer dizer, é uma novidade para a região e para o modelo de desenvolvimento de projetos do Parque Tecnológico. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? O aeroespacial é a nossa casa, é o nosso berço, é o que dá o local de fala legítimo nosso para desenvolvimento de alta tecnologia. Não é qualquer um que faz foguete, certo? É verdade. Há muitos anos a gente começou também a trabalhar o setor de comunicação e informação, ou seja, o TIC. E daí surgiu um cruzamento entre os dois. E a gente descobriu que a gente tinha muito para oferecer e captar para o agronegócio brasileiro. Por quê? Porque aqui a gente desenvolve uma tecnologia que é o que tira o sono de 10 em cada 10 produtores rurais, que é o clima. Satélite, monitoramento com imagem, monitoramento, modelos predizivos de clima, ou seja, toda essa parte que integra a tecnologia de comunicação no campo, a gente domina. E essa é a grande contribuição que a gente vai dar para o agro nacional. Agora, hoje, quantas empresas elas estão nessa órbita do Parque Tecnológico? São 400 empresas. A gente está falando aqui de uma associação tecnológica que tem empresas pequenininhas que estão começando, que a gente chama de startups, até grandes multinacionais, como uma Nestlé, uma Parque, e até órgãos públicos ou empresas públicas, como o Metrô de São Paulo. Eles mantêm um braço focado em desenvolvimento de estratégias e de novos produtos? Eles inovam no modelo de negócio, que hoje em dia a gente conhece muito com a parte de aplicativos, coisas que facilitam a nossa vida, como também no desenvolvimento que a gente chama de hard tech, que são coisas físicas, palpáveis que você pega. É um novo drone que vai entrar dentro de um tanque de leite e fazer vistoria daquilo ou do casco de um navio. Então são 400 empresas, 150 são residentes dentro do parque e 250 estão associadas ao parque. Ô Jefferson, eu tenho notado também uma política constante no fortalecimento do PQTEC, no que tange o empreendedorismo. O que o Parque Tecnológico tem feito em prol do empreendedorismo e no sentido de ampliar as políticas de ESG? Olha, duas coisas. Primeiro, a gente formulou uma incubadora que é uma das melhores do país e é uma das melhores do planeta. O que significa dizer isso? Que se você tem um sonho de criar um negócio de base tecnológica, você tem mais chance desse sonho dar certo se você estiver dentro da nossa incubadora. É isso que a gente faz. Quando a gente pensa em ESG, a oportunidade ela é de ouro. E é agora? É agora. Por quê? Como país, a gente tem uma oportunidade, através de energia limpa, de geração de crédito de carbono, que é ímpar. A gente já tem uma potência, um local de fala muito forte no mundo, no agronegócio. Não tem como você passar desapercebido do Brasil. O Brasil é um país de peso no agro. A gente alimenta 5 vezes mais do que a nossa população. Então a gente é um player muito relevante. Quando você junta isso, o potencial que a gente tem de ajudar o equilíbrio
do planeta em termos de sustentabilidade, aí isso virou uma fortaleza. Não, e os princípios do ESG não estão voltados apenas para o agronegócio, né? É para a questão dos negócios como um todo. Exatamente. Toda a metodologia que a gente usa no parque há anos para gerenciar toda a cadeia aeroespacial brasileira é a mesma metodologia adaptada que a gente fez para mexer e para dinamizar a economia dos bairros perto do parque. Só que a diferença é que, de um lado, eu estou falando com empresas que estão desenvolvendo tecnologias para o setor aeroespacial. Aqui, eu estou falando de cabeleireiros, barbeiros, manicures, com a mesma lógica. Qual que é a lógica? Porque tudo é processo, né? Processo, metodologia, acompanhamento, governança, mas no fundo eu pego uma pessoa que durante a pandemia abriu um pedaço da sala e botou uma cadeira de barbeiro para poder ganhar alguma coisa, e hoje ele se entende como um empreendedor do bairro dele, responsável pela prosperidade econômica de lá, e começa a abrir uma segunda barbearia, uma terceira, gerar mais riqueza, dar emprego para outras pessoas, enfim. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o Jefferson Sherigate, diretor-geral do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe o diretor-geral do Parque Tecnológico de São José dos Campos, Jefferson Sherigate. E eu começo o segundo bloco perguntando sobre as estratégias de incentivo aos novos hubs tecnológicos do Parque de São José dos Campos. A gente atua em duas frentes. Uma frente é na captação de novas empresas para a região através do Nexus, que é o nosso hub de inovação, que tem programas e metodologias para essas pequenas empresas. E, ao mesmo tempo, a gente atrai para o ecossistema do parque grandes empresas. Por que a gente faz as duas coisas? Porque uma bebe da outra e se reforça. A demanda de uma grande por uma pequena pode gerar para a pequena a abertura de um novo mercado. E o desenvolvimento tecnológico feito pela pequena, muitas vezes, é mais rápido e mais prático para atender a necessidade da grande. Então, é uma coisa que se retroalimenta. Jefferson, uma outra característica bastante pujante do parque é a receptividade à população na apresentação dos serviços oferecidos pelo espaço e na promoção de eventos anuais, né? Quais são os principais eventos que o parque está formulando para 2023? Esse ano a gente vai ter algumas coisas bem interessantes. A gente vai ter a nossa segunda Innovation Week, né, onde junta toda a parte de novas empresas e startups com a parte de tecnologia de informação e comunicação. A gente vai ter o segundo grande evento do agro, ano passado foi o lançamento. E a gente tem uma coisa especial nova, que é o primeiro congresso onde a gente vai juntar ciência e empresas. Vai ser o Science and Business Connections, que a gente vai fazer ainda dentro desse primeiro semestre. Agora, eu tenho visto que o espaço também tem recebido instituições de ensino, né? Recentemente, a Faculdade de Santo Antônio se instalou no Parque Tecnológico, né? Como é que é essa tratativa de faculdades, cursos regulares e pós-graduação no espaço do parque? Não existe inovação sem ciência. Não existe desenvolvimento econômico sem uma boa escola técnica no município, uma boa faculdade ligadas à vocação daquele município. E o parque, desde a sua concepção, trabalha assim. Muitos ambientes de inovação como esse no Brasil estão atrelados a uma universidade. Aqui não. Aqui a gente é atrelado a várias universidades. Ô Jefferson, o Parque Tecnológico hoje é o responsável pela certificação dos municípios que são considerados cidades inteligentes, né? Como é que funciona esse trabalho? Nós, junto com a Smart Phrase, fazemos todo o processo de consultoria junto com o município para deixar tudo certinho para os auditores fazerem, né, a avaliação deles. Isso é feito pela ABNT, então não é a gente que dá a certificação. A gente, vamos dizer assim, prepara, né, tudo que o município tem, as evidências, que é um processo muito trabalhoso, e deixa prontinho para a ABNT checar, olhar, conferir e dar ou não a certificação. Nós estamos agora numa troca de governo após 28 anos do PSDB à frente do governo de São Paulo,
né, com a eleição do Tarcísio de Freitas, que foi um exímio colaborador do governo federal, à frente de um ministério importante, né, que fez obras pelo Brasil inteiro. Como é que você vê esse momento e o seu contato com o Tarcísio? Você chegou a trabalhar com o Tarcísio de Freitas em Brasília, né? Trabalhei 1 ano e meio numa das estatais ligadas ao Ministério da Infraestrutura, que era responsável pela implementação de ativos no setor ferroviário. E aí eu tive noção do tamanho que o Cerrado tem para o agronegócio brasileiro. Né? Uma das características que o então ministro Tarcísio tinha muito e que o vice-governador Felício, que foi prefeito de São José dos Campos, também tem, é uma característica muito interessante no setor público. Eles vão atrás, eles inovam, eles tomam risco. Isso é raro, porque sempre quem faz o primeiro caminho é que vai dar margem para órgãos de controle checarem, virem se o caminho é correto. Então, é uma coisa interessante, porque eu acho que a gente tem a possibilidade de fazer uma série de coisas em cima de um Estado que já vinha com as finanças. Agora, você trabalhou na área ferroviária, né? E a gente fala em inovação, né? Mas o transporte ferroviário é algo tão intrínseco à história do Brasil e foi deixado de lado. E agora a gente vê que uma das primeiras ações do governo Tarcísio é retomar o estudo ferroviário no Estado, né? E a autorização para o trem de passageiros que vai conectar o Estado de São Paulo com o Rio de Janeiro, né? Qual a importância do investimento ferroviário? Olha, é um investimento muito pesado. Pra vocês terem uma ideia, num leilão que a gente teve 2 anos atrás, foram leiloados 22 aeroportos, quer dizer, concedidos, perdão, 22 aeroportos, 5 portos e uma ferrovia. E esses valores, eles se adequam. Ferrovia é muito caro, porque ou você constrói 100% da ferrovia ou o trem não passa. Isso mexe com muitas áreas da indústria nacional quando você está construindo a ferrovia. Depois que você constrói a ferrovia, aí tem uma outra coisa que é mágica. Você permite o desenvolvimento de uma região. Então, se a gente pegar um estado como São Paulo, que é a interseção de vários estados, a gente tem a possibilidade de ter escoamento de várias áreas do Brasil passando para cá, pelos nossos portos, pelas nossas rodovias. Quando a gente fala de trem interurbano, aí você tem uma outra possibilidade. Jefferson, e voltando para o Parque Tecnológico, quais são os principais desafios para 2023? A gente tem 3 frentes. Uma, que a gente possa ampliar e prestar, vamos dizer assim, o mesmo serviço que a gente faz hoje para São José dos Campos, para outros municípios da região, do estado e do país. A gente tem várias conversas em andamento e a gente já está trabalhando com outros municípios da nossa região. Do outro lado, a gente tem o desafio de atrair toda aquela parte da comunidade científica brasileira que vê com bons olhos estruturar projetos para captar recursos do setor privado para investir em ativos públicos e gerar mais conhecimento que vai desembocar no privado. E o terceiro é que a gente possa aumentar a quantidade de empresas que a gente consegue trazer para a região e trabalhar com projetos de inovação aberta com várias outras grandes multinacionais ou grandes empresas nacionais para fomentar e dinamizar a economia no país. Jefferson, nós vamos para um quadro agora que é o Vai e Vem. Eu faço uma pergunta rápida e você me responde de forma objetiva. Um hobby. Bonsai. Um aplicativo de celular. WhatsApp. O Brasil como celeiro tecnológico. Economia verde. Uma cidade é inteligente quando? É inclusiva. Deixaremos de ser o país do futuro para vivermos? Tudo aquilo que a gente tem o potencial de ser. Essa foi a entrevista com Jefferson Cherigate, diretor-geral do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Esse foi o Conversa de Bastidores e eu volto no próximo programa com muito mais sobre os bastidores da notícia aqui na telinha da TV Tati SBT.